Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia sobrenatural, um dia poderoso, um dia abençoado. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Quero já declarar um dia, um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para vocês. Hoje é sábado. Glória a Deus, aleluia. Um dia abençoado para todos vocês. Hoje a gente continua a nossa leitura em Jonas, capítulo de número 2, amém? Se você não abriu, já abre aí, Jonas, capítulo de número 2, essa história poderosa. Ontem a gente leu Jonas, capítulo de número 1, amém? Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um dia sobrenatural. Hoje nós oramos por cura. Amém? A nossa campanha vai até dia 17, né? Nós estamos orando por cura primeiro, depois eu quero estar orando por sinais, por maravilhas. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? Eu espero que sim. Estou muito feliz com Jesus todos os dias. Jesus é o motivo da nossa alegria, amém? Aleluia! Vocês aceitam um cafezinho? Gente, o culto de jovens ontem foi poderoso, né? Que culto abençoado, que culto poderoso. Aleluia. Na sexta-feira que vem é comigo. É um culto profético. Então, vocês se preparem, eu já tenho uma palavra rema para o seu coração. Na próxima sexta-feira o culto é comigo. Amém? Segunda agora é o culto de membros. Então, você que é membros, não perca. Não sei quem está escalado para o culto de membros, mas vai ser poderoso também. Vai ser sobrenatural. É você, apóstolo? Não, né? Você foi agora, né? O culto de membros. Aleluia. Foi poderoso. Deus falou muito comigo. Amém, profeta Frederico. Glória a Jesus. Queridos, sejam todos bem-vindos. Amém? Abra comigo em Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos continuar a nossa leitura. Amém? E você que já está sendo curado nas madrugadas, eu preciso que você mande o seu testemunho pra gente. Preciso que você mande o seu testemunho, preciso que você fale o que Deus está fazendo, né? A gente recebe muito testemunho e a gente vai coletando todos os testemunhos, vai guardando. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos estar orando para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade, Pai, do nome perfeito de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por mais uma madrugada sobrenatural. Quero te glorificar, Pai, por esse dia, Senhor. Quero te exaltar, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez, Senhor Deus, nessa madrugada. Pai, quero declarar que toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação, toda majestade, Pai, é elevada a Ti, Senhor. Pai, nós te reconhecemos, Pai, que o Senhor é poderoso, o Senhor faz todas as coisas e opera tudo através de nós. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa madrugada profética, por essa madrugada de cura. Eu quero, Senhor Deus, também apresentar o devocional de hoje, cada vida que está assistindo agora ao vivo, cada vida que assiste, Pai, depois. Pai, eu quero abençoar todas as pessoas que caminham junto conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos de vocês não estavam conseguindo assistir a live depois. E um dos problemas, eu fui investigar, um dos problemas pode ser que por causa que eu faço um compartilhamento com outros dois Instagram. Tanto o meu outro perfil, da Larissa, e tanto o meu outro perfil, da Global, né, que é do Ministério. Então, uma das causas de estar travando a questão de vocês não conseguirem assistir pode ser essa questão do compartilhamento. Então, aonde que vocês vão achar a live? Nesse perfil aqui, larissargolo.global. Esse aqui que vocês vão achar a live. A gente pode até compartilhar nos stories ou nos grupos essa live aqui, mas a gente não vai conseguir mais, tá? A gente não vai conseguir mais fazer o compartilhamento, tá bom? Então, eu vejo que muita gente não estava conseguindo nem clicava na live e não conseguia escutar a live, certo? Então, pode ser aí essa questão, certo? Então, a maioria das pessoas, muita gente reclamando do mesmo problema, certo? Então, eu vou tentar isso para ver se realmente faz sentido, né? E pode ser isso a questão, né? De vocês não estar conseguindo assistir a live, certo? Então, tem gente que não consegue ver, não consegue nem entrar. Tinha gente que não conseguia nem entrar na live, certo? Então, vamos
vamos tentar ver se é isso e vamos tentar melhorar essa questão aí. Amém? Abra comigo em Jonas, capítulo de número 2. Vamos estar lendo Jonas. Amém? Então ontem nós vimos que Jonas fugiu do seu propósito, fugiu do que Deus tinha pedido para ele. Ele tinha que anunciar o quê? O julgamento que Deus tinha contra Nínive. Amém? Então vamos lá. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: em minha angústia, chamei ao Senhor. E ele me respondeu: gritei da terra dos mortos. Grifa aí, gritei da terra dos mortos. E tu me ouviste, nas profundezas do oceano me lançaste, e me afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste de tua presença, e no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Queridos, eu não sei se você sabe, mas Jonas, ele morre, tá? Olha só, gritei da terra dos mortos, afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os alicerces dos montes. Olha só, afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Aonde Jonas relata que chegou, fisicamente é impossível, tá? Por causa da pressão da água, certo, gente? Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti. Em teu santo templo, os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifício a ti com cânticos de gratidão. Então, Jonas está o quê? Fazendo um voto com Deus, fazendo uma aliança com Deus, né? No apuro de Jonas. E cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Amém? Então do ventre do peixe, tá? Jonas ora, né? Jonas clama, Jonas reconhece. Então Jonas, imagina, gente, a aflição que Jonas ficou, certo? Então vamos trazer essa palavra aqui para os nossos dias. Tem pessoas que só vão fazer uma aliança com Deus, só vão clamar a Deus quando elas estão lá na barriga do peixe, quando elas estão lá no dia mau, quando elas estão lá num lugar onde não tem jeito, amém? Então a gente vê, né, Jonas reconhecendo que somente de Deus vem o livramento, que somente de Deus as coisas, somente através de Deus todas as coisas podem acontecer, certo? Então, dentro dessa tempestade, a gente vê que Deus lança Jonas no mar para corrigir. Então, o que eu vejo aqui? Deus corrigindo a rota de Jonas. Deus teve que enviar Jonas para a barriga do peixe. Deus teve que mandar Jonas para o fundo, né, do coração do oceano. Para quê? Para corrigir a rota dele. E muitas vezes nós temos que ser lançado na barriga do peixe, ou seja, num lugar difícil, num lugar hostil, num lugar que somente de Deus vem o livramento, para a gente ser alinhado, para a gente voltar para o eixo do propósito, para a gente voltar para o eixo do chamado, certo? Então Deus aqui está disciplinando Jonas para alinhar ele. Porque, queridos, custava ele se posicionar e ir para Nínive, fazer lá, anunciar o julgamento? Não, mas ele não foi. Ele fugiu o quê? Ele fugiu do seu chamado, certo? Ele fugiu do seu chamado. E você sabe o que é o problema dessas pessoas que vivem fugindo do chamado? Que elas culpam tudo e todo mundo de não estar vivendo as suas promessas. Então deixa eu falar uma coisa para você. Não tem como você viver as suas promessas sem você estar cumprindo o seu chamado, sem você estar cumprindo o seu propósito. Não tem jeito de você estar cumprindo, não tem jeito de você estar vivendo suas promessas, não tem jeito de você estar vivendo aquilo que Deus te chamou para fazer se você não estiver cumprindo o seu propósito, se você estiver cumprindo o seu chamado.
Então muitas vezes nós precisamos ser lançados na barriga do peixe como Jonas para ter a rota corrigida. Por mais que às vezes a gente pensa, não, mas eu estou fazendo a vontade do Senhor. Não, mas eu estou na presença de Deus. Estar na presença de Deus não significa estar fazendo a vontade de Deus. Porque, queridos, Jonas não tinha perdido a convicção de quem era Deus, mas ele tinha desobedecido ao comando de Deus. Ele tinha que ir para Nínive e ele foi para Jope. Ele entrou num barco que não era para ele ter entrado, e por causa da desobediência dele, toda essa carga, todos esses marinheiros entraram em prejuízo e quase padece a vida deles. Mas aí eles perderam uma carga, amém? E aí o que? A sorte recaiu sobre Jonas. Jonas é o culpado, Jonas é lançado no mar. E Deus está fazendo tudo isso para quê? Para corrigir a rota de Jonas, para corrigir, para alinhar ele, certo? Então, muitas pessoas só vêm para Cristo quando vem uma enfermidade. Muitas pessoas só vêm para Cristo quando chega uma circunstância que só Deus pode abrir, só Deus pode fazer. Amém? Então eu quero que você entenda. Deus, Ele quer você alinhado ao propósito, alinhado ao chamado e caminhando debaixo de obediência. A sua desobediência pode levar a ter prejuízo em muitas áreas da sua vida. E também pessoas ou o ambiente que você está. Amém? Então não adianta a gente só lembrar de Deus no desespero. Então muitas pessoas só lembram de Deus, só pedem socorro. Aqui a gente está vendo que Jonas está fazendo o que? Uma aliança. Né? Vamos ler a parte aqui da aliança de novo. Né? A partir do verso 7. Jonas capítulo 2, verso 7. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor. E minha oração subiu a ti. A minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti, com cânticos de gratidão. Jonas está prometendo sacrifício e cumprirei todos os votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Aí Deus escuta Jonas. Aí Deus pede para o peixe vomitar Jonas. Tá? Então, olha só o que Jonas está falando. Olha o que Jonas está declarando. Jonas declara que os que seguem os ídolos abandonam a misericórdia. E ele decide sacrificar, ele decide fazer um voto, ele decide aqui obedecer. Ele fala, Deus, eu estou disposto a obedecer, eu estou disposto a sacrificar, eu estou disposto a andar debaixo de obediência, certo? Então, o que eu aprendo com Jonas? Eu aprendo que Jonas, ele obedece, mas ele obedece de forma tardia. E obedecer de forma tardia ensina para mim, dentro do livro de Jonas, que há prejuízos. Há prejuízos com ele mesmo, porque ele quase perde sua própria vida, né? Na verdade, ele morre, Deus ressuscita ele, porque depois Jesus vai falar assim, o único sinal que vocês vão ter é o de Jonas, certo? Então, o que eu aprendo? Quando nós obedecemos a Deus, ainda que seja de forma tardia, há prejuízo. Então, obediência imediata, obediência radical, obediência instantânea. Por que você não consegue obedecer a Deus de forma instantânea? Por que você não consegue obedecer a Deus de forma imediata? Por que você fica precisando de 3, 4 sinais para, assim, obedecer a Deus? Não é óbvio. Tem gente que fala, não, eu preciso de 3, 4 sinais. Eu preciso que alguém confirme comigo que realmente, queridos, o óbvio é o óbvio. Amém? Então, o que eu entendo? Deus tem poder de mudar o cenário. Deus tem poder de mudar a circunstância. Deus tem poder de cancelar uma sentença de morte sobre a sua vida, uma sentença de perca sobre a sua vida. Mas vai depender o quê? Do seu coração. Realmente seu coração está contrito, está arrependido? Então nós devemos estar debaixo de uma obediência imediata. Deus falou, você vai. Deus falou, filho, vai para Nínive anunciar. O julgamento corre. Deus falou, olha, levanta uma campanha de oração, se posiciona nisso, se posiciona naquilo. Então eu aprendi a ter uma obediência imediata. Porque se eu obedeço rápido, as coisas, né, vão se romper mais rápido. O que tem que acontecer vai ser de forma acelerada. Amém? Então não adianta a gente também achar que vem livramento sem arrependimento. Então Jonas, ele recebe livramento porque ele se arrepende. Queridos, Deus não traz livramento sem arrependimento. Então, Jonas, Deus escuta ele porque de fato ele se arrepende, ele lembra do Senhor, certo? Então eu quero que vocês pegam essa palavra e fala assim aqui agora. Fala assim profeticamente, eu tomo posse, em nome de Jesus, de ser uma pessoa
que tem uma obediência imediata. Falei, eu tomo posse, em nome de Jesus, de obedecer imediatamente. O que é imediatamente? Deus falou, você fez. E tem gente, queridos, que precisa de 3, 4 sinais para saber se é de Deus enviar uma oração para alguém. Isso é o óbvio é o óbvio, amém? Ainda que seja coisa da sua cabeça, mas eu falo para você, a nossa alma não fica desejando orar pelas pessoas, certo? O diabo também não. Então, se esse desejo de orar por alguém não for da parte de Deus, eu também não sei de quem é, porque tem que vir de Deus. Então, tem pessoas que não conseguem obedecer o óbvio, e o óbvio é tipo coisas como essa. Ir visitar alguém, ligar para alguém, perguntar para essa pessoa se ela tá bem e orar com ela, certo? Amém? Pegaram ou não? Aleluia? Então nós ficamos aqui, tá? Com essa parte de Jonas. Amanhã nós vamos ler o último capítulo, aí nós entramos em Miqueias. Aí Miqueias, olha só, Miqueias, depois vem Naum, pequenininho também, Abacuque. A primeira vez que eu escutei a voz audível de Deus foi quando ele falou para mim, Abacuque 3. Abacuque 3. Abacuque 3. Aí depois vem Sofonias. Depois tem Malaquias, o último livro. E a gente já tá quase o quê? Terminando. Amém? Os livros dos profetas. Glória a Jesus. Quero continuar com você sobre curas físicas. Curas, né? A gente tá ministrando sobre curas. Então, eu quero, né, dar continuidade, só vou recapitular. Então, eu falei para vocês que existem 4 níveis de cura, né? Curas físicas, emocionais, mentais, espirituais, certo? E aí, ontem nós passamos essas partes. E aí eu quero entrar com vocês aqui, legalidades. O que é legalidade? Legalidade é o quê? A porta pela qual entram essas enfermidades. Então, a gente tem diversas raízes que pode trazer uma enfermidade. Você vê que eu tô orando especificamente por curas na madrugada. Aí eu falo, olha, eu cancelo agora toda a legalidade que entrou por essa doença. Isso, aquilo. Amém? Então, vamos lá. Vamos lá para as legalidades. Primeira legalidade, vamos falar de o quê? Da genética, predisposição genética. E por que uma pessoa tem uma predisposição genética a ter uma doença? Eu preciso que você se lembre de uma coisa. Lembra no reset que eu falei para vocês que o açúcar é um veneno? Falei para vocês sobre o glúten, a lactose, né? A gente sabe que o glúten, certo? A qual nós fazemos o pão hoje, ele foi totalmente modificado para ele ser replicado. Então, ele foi muito mutado, então ele tem uma propensão muito grande de causar problemas inflamatórios dentro de nós, até mesmo câncer. Então a gente sabe que houve uma mudança genética alimentícia no decorrer dos tempos que trouxe modificação no nosso DNA. E por causa dessa modificação, houve predisposição genética e isso foi passando de um corpo para outro, igual eu adquiri predisposição genética a uma enfermidade, está amarrado em nome de Jesus, porque minha avó, né, minha bisavó, elas já foram tendo ali, e isso vem vindo porque o DNA ele vai sendo replicado, certo? Então, o nosso DNA ele carrega uma memória, certo? Para uma predisposição genética que já está ali. Muitas vezes essa predisposição a ter uma enfermidade ela está adormecida, mas aí precisa de desencadear talvez, vamos dizer assim, vamos supor que você tem predisposição genética para ter diabetes, porque a sua mãe tem, a sua avó tem e a sua bisavó teve, certo? E tem tias suas que tem. Então, você pode ainda não ter, então você tem que tomar mais cuidado. E quais são as circunstâncias que pode ativar essa diabetes, né? Dentro ali do seu organismo. Talvez uma temporada de comer desregradamente, muito açúcar, muito doce, muito pão, muito glúten, muito arroz, certo? Porque a gente sabe que todas essas coisas também se transformam em açúcar. Então, a predisposição genética, ela pode ser um fator que trouxe a enfermidade. Então, nós estamos falando de forma física, nós estamos falando de algo biológico, tá? Então, uma pessoa ela pode ter enfermidade porque ela herdou os genes, né? Ela herdou células que estão com essa codificação, essa mutagem, porque foram corrompidas com o tempo, com a alimentação e com tudo isso, certo? Então, isso é um fator, amém? Aí a gente tem outras causas, vícios e maus hábitos. Gente, a obesidade é uma enfermidade. Então, quando eu tenho um paciente obeso, eu olho para ele e eu sei que ele vai ter uma síndrome metabólica.
que é uma síndrome metabólica? A pessoa que é obesa, ela é enferma. Eu quero que você entenda isso. Toda pessoa que é obesa, ela está doente. Ela está doente. Isso aí é comprovado pela medicina. Ela vai ter uma síndrome metabólica. Ela vai ter um problema endócrino, tá? Ela vai ter uma disfunção, certo? Dentro dela. Então, isso, a obesidade, ela pode causar diversas, né? Então, por que vem, às vezes, a obesidade? Pode ser uma predisposição genética, mas ela pode ser adquirida, tá? Então, por causa dos maus hábitos, come desregradamente, né? Então, as enfermidades, elas podem vir também dos maus hábitos. Alimenta mal, não faz exercício, não cuida do corpo, certo? Pessoas que adquirem doenças sexuais porque dormem com um, dormem com o outro. Então, muitas enfermidades, elas são adquiridas por maus hábitos. Muitas enfermidades são adquiridas por causa dos vícios. Vícios ao abuso de substâncias, vícios... Então, eu quero que você entenda. Predisposição genética, você nasceu com uma codificação ali no seu DNA e dependendo da circunstância, ela pode ativar essa enfermidade no seu corpo. Maus hábitos e vícios são coisas que você, por maus hábitos, você começa a adquirir, certo? Por exemplo, a pessoa que é glutona, a pessoa come demais. Então, pode ter certeza que vai vir diabetes, hipertensão, obesidade mórbida, certo? Problema de fígado, porque o fígado é o filtro do corpo, então vai ter um problema ali, triglicéridos altos, certo? Colesterol alto, amém? Então eu quero que você entenda isso. Problema de pâncreas. O que é um pâncreas? Gente, eu quero que você entenda. A obesidade faz que haja sobrecarga em cada órgão. Imagina, o seu órgão ele tem que dar conta do corpo que agora ficou maior, certo? Então, eu quero que você entenda que toda comida que chega, o pâncreas ele é responsável de produzir insulina para quebrar a glicose. Agora, imagina se você ficou muito obeso, então agora a insulina é muito maior, então esse pâncreas ele tem que trabalhar mais. O fígado ele tem que fazer toda a filtragem para ele poder quebrar aminoácidos, para ele poder quebrar. Então, por exemplo, a vitamina que vem na fruta é o fígado que vai lá e faz a quebra para poder mandar essa vitamina para o seu corpo. E se o seu fígado não funciona bem? E se o seu pâncreas não funciona bem? Então, muitas pessoas estão enfermas por causa de maus hábitos. Muitas pessoas estão enfermas porque estão se alimentando muito mal. E você é aquilo que você se alimenta. Ontem mesmo eu fui no supermercado com o apóstolo, vou voltar com o suco detox, né? Hoje mesmo, né? Tô voltando com o suco do Reset. Quem tomou o suco do Reset? Então, tô voltando hoje. Por quê? O meu corpo tá precisando daquela energia que eu sei que o suco, né? Aquele suco que a gente faz todo dia, ele traz pro nosso corpo, né? Então, quem fez o Reset sabe aquelas receitas, aquele suco, ele traz uma energia, ele traz um vigor, ele traz uma clareza mental poderosa, sim ou não? Amém? Então, vamos lá. Agora, outra coisa. A questão da enfermidade, ela pode ter vindo por causa de um pecado não confessado, tá? Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode ter adquirido uma enfermidade por causa de um pecado. Sabe aquele pecado de estimação? Então, pode ter vindo uma enfermidade. Por quê? Os demônios, eles têm poder para lançar enfermidade numa pessoa. Então, por causa de uma legalidade, então vamos supor, vou dar um exemplo para você como que isso vai acontecer. A sua avó, o seu avô, está repreendido em nome de Jesus, mas eles fizeram um pacto com uma entidade. Essa entidade, uma das coisas que ela provoca é enfermidade. E aí, essa pessoa lá atrás fez um pacto. E o que essa entidade demoníaca que lança enfermidade precisa como legalidade para entrar, é o quê? Um pecado não confessado, é um pecado de estimação de muito tempo. E aí esse demônio, ele por ele estar naquela linhagem, ele vem e coloca ali, porque ali existe uma brecha de um pecado não confessado, ele consegue entrar e instalar uma enfermidade, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo para você, falta de perdão. Por causa da falta de perdão, essa pessoa ela pode ficar doente, certo? Porque ela, além de ter um pecado não confessado, não arrependido, ela alimenta como que eu vou falar para você, o ambiente com raiva, com mágoa, com vingança. E aí esse ambiente ele se torna propício para Satanás lançar uma enfermidade,
certo? Então, a gente pode ter também problemas da alma, como eu disse para você, feridas da alma. Então, vamos supor que a pessoa tem uma ferida de rejeição, uma ferida de inferioridade, uma ferida de abandono, uma ferida de humilhação, uma ferida de traição. E essa pessoa, ela vive triste, vive voltando para esse círculo e sentindo isso, né? Não supera isso nunca. Então, essa pessoa, ela pode adquirir uma enfermidade, né? Lembra que eu falei para você, o que é o câncer? O que é uma inflamação? O câncer, queridos, é uma pele que está toda hora sendo machucada por sentimentos e emoções. Então, eu sempre falo que a maioria dessas enfermidades autoimunes, essas enfermidades que traz esse colapso de desregulação celular, como eu orei na madrugada, imagina a sua carne tá toda hora apanhando de uma mágoa, de uma tristeza, de uma vingança. Essas células, elas começam a crescer em desordem. Amém? Olha só, o câncer é uma enfermidade, certo? É uma doença. A gente sabe que tem tratamento, mas tem tratamento que tem êxito e tem tratamento que não tem êxito. Eu vou dizer para você que existe a cura para o câncer. E você tem que partir do princípio que esse pH da pessoa, ou seja, a gente tem dois tipos de pH, o alcalino e o ácido. Se você tiver um pH alcalino, você já está deixando o ambiente do seu corpo, da sua pele, do seu sangue, certo? Inapropriado para o crescimento do câncer. Então isso já ajuda a combater o câncer. Se você tem um problema lá na alma, de uma ferida, de uma dor, que você vive triste, você tem que ser curado disso, para você voltar a se alegrar, porque a alegria também combate o câncer. Você precisa mudar o seu status emocional, certo? Então, a sua alimentação também vai trazer força e vigor para o seu corpo conseguir, né, combater e lutar, né, contra todo tipo de enfermidade dentro do seu corpo. Então, na verdade, a cura do câncer, ele se dá no quê? Em vários fatores que você precisa mudar o que? O comportamento e o estilo de vida. Então, o que é um pH alcalino? Apóstolo, busca aí quais são os alimentos que vão propiciar um pH alcalino. E deixa eu falar aqui para vocês, falando de saúde. Você que não quer ter enfermidade nenhuma, seu pH precisa ser alcalino. Você precisa comer coisas que vão ajudar na recuperação celular, na restauração celular. Você precisa fazer um jejum intermitente para o seu corpo fazer o quê? O seu corpo fazer um detox. Então, se você fica 23 horas, 20 horas, 18 horas, fazendo um jejum ou seja, um jejum que vai provocar autofagia, cetose, o que é isso? Que não vai quebrar com gordura, não vai quebrar com açúcar. Nesse tempo, seu corpo pensa que está morrendo. E o que ele faz? Ele reseta toda a célula que está doente. Ele fala, vamos eliminar a célula que está doente, vamos eliminar essas células que estão meia vida e vamos dar suprimento somente para as células novas. Achou, Apóstolo? Vegetais verdes, espinafre, brócolis, couve, pepino, as frutas, o limão, melancia, manga, maçã, batata doce, cenoura, amêndoas, gengibre, cúrcuma. Esses aí são os que reduzem o pH. Glória. pH alcalino, no caso. Né? Olha só, olha que poderoso. Então, esses alimentos, ele deixa o pH alcalino. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente come, certo? Então, a gente está falando aqui de legalidades, por qual pode ter entrado o quê? A enfermidade. Então, pode ser uma predisposição genética? Sim. Pode ser uma ferida na alma? Sim. Pode ser uma maldição hereditária? Todo mundo daquela família tem aquela enfermidade? Sim, mas maldição hereditária junto com a predisposição genética também, certo? Então, pode ser diversas coisas. Pode ser envolvimento com o ocultismo? Sim, vou dar um exemplo. A pessoa se envolveu com o ocultismo, fez um pacto lá com Satanás, certo? E aí, essa pessoa não quis mais seguir, não quis mais alimentar aquilo, não quis mais, né, sustentar um altar, né, ali onde ela tinha pacto, renovar o pacto. O diabo fica com raiva e vai lá e joga uma enfermidade naquela pessoa. Então, a enfermidade, ela pode vir por diversos âmbitos. Ela pode vir de diversas maneiras, certo? Por exemplo, o desequilíbrio emocional, né? Desequilíbrio emocional por causa de uma ferida da alma, por causa de um problema que essa pessoa está tendo,
Então a gente sabe que eu orei essa madrugada por síndrome do pânico. Então a pessoa que tem síndrome do pânico, gente, quando você for, deixa eu dar uma dica para vocês. Isso aqui é dica de libertação. Síndrome do pânico, você nunca vai orar só por cura. Presta atenção. O pior agente da síndrome do pânico é o espírito do medo. O espírito do medo, ele é um espírito verdadeiro. Esses dias, eu tava com a Tamir e o bebezinho dela. Até vou contar esse testemunho, nem pedi pra ela, mas... E o bebezinho dela, assim, tem o quê? Uns 2 aninhos, amor? Uns 2 aninhos. Ele tem medo de cachorro, medo de qualquer tipo de animal doméstico. Escuta essa história. E aí eu falei assim, Tamir, me dá ele aqui, vou orar por ele. Eu falei, Pai, no nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito do medo. Sai dele em nome de Jesus. Eu declaro que a partir de agora ele não tem mais medo de animal doméstico. Ele não tem mais medo em nome de Jesus. Eu terminei de orar. Isso que eu tava com os meus 2 cachorrinhos, o Shalom e a Shekinah. Ele que não tava chegando perto, pegou os cachorros, apertou, beijou. E queria ficar apertando os cachorros. Eu quero... no mesmo momento, a Tamir chorou emocionada. Síndrome do pânico, espírito do medo. Você tem que mandar embora o espírito do medo. É o principal agente que você tem que mandar embora. Então não tem como você orar por cura na síndrome do pânico sem expulsar o espírito do medo. Ele tem que ir embora. Espírito do medo, eu te destrono agora, em nome de Jesus. Certo? Então por que eu tô falando isso pra você? Porque tem pessoas que têm fobias, têm bloqueios, e é só você orar. Eu desligo agora o espírito do medo. Eu cancelo agora todo o espírito do medo. Sai no nome de Jesus. Aí você fala, Senhor, cura agora o sistema nervoso central dessa pessoa. Cura essa pessoa de toda a síndrome do pânico. Então, primeiro você pode mandar o espírito do medo, o espírito da ansiedade, o espírito do tormento. Como eu orei na madrugada, você manda embora. Então, tem coisas que você já pode orar com libertação e depois ministrar a cura. Amém? Então, o quê? É um desequilíbrio que pode começar a acontecer ali naquela pessoa. Então, queridos, tem certas enfermidades que eu quero que você entenda que você, por exemplo, as enfermidades psicológicas, psíquicas. Então, entende como funciona. O que é o síndrome do pânico? É uma pessoa que tem medo. Medo de gente, medo de ficar... Tem vários tipos de fobia. Então, fobia é medo. O medo é um espírito maligno. Existe um medo natural nosso, intrínseco, que nos protege. Mas esse medo é um medo desregrado, é um medo fora do normal. Esse medo é medo de gente, medo de pessoas, medo de ficar sozinho. É vários tipos de medo. Medo de coisas que não era para ter medo. Então o que você faz? Você ora e expulsa. Em nome de Jesus, depois você ministra cura sobre aquela pessoa. Então vamos lá. Existem várias legalidades. Eu estou falando hoje para vocês das portas. Então tem gente que está enferma por causa da predisposição genética. Tem gente que está enferma por causa dos maus hábitos. Tem gente que está enferma com qualquer enfermidade porque comeu demais, foi negligente com a saúde, certo? Tem gente que está enferma porque fez muito pacto com o diabo, não cumpriu, não sustentou aquilo, o diabo trouxe enfermidade. Tem gente que está enfermidade por causa de maldições hereditárias, de mágoa não resolvida. Tem gente que está enferma por causa de um trauma do passado. Você viveu algo traumático e por causa desse trauma você talvez desenvolveu o quê? Desenvolveu uma dor crônica. Você não sabe de onde vem essa dor, mas essa dor talvez ela desencadeou por causa de um trauma, de um abuso sexual, um trauma de um acidente, um trauma, falta de perdão, certo? Desequilíbrio emocional, pensamentos negativos. Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra que vocês fizeram um estudo comigo esses dias? Jesus é o verbo e ele cria tudo. Então a nossa palavra ela é muito poderosa. A palavra cria todas as coisas. Então você pensa e fala é pior ainda. Você que pensa, o pensamento cria. E a fala, ela consolida, ela cria e consolida com mais rapidez. Então tem gente que fica toda hora. Eu vou morrer com essa doença. Está amarrado em nome de Jesus. Tem gente que fica profetizando, tem gente que fica falando, acho que eu estou doente. Tem gente que fica decretando, tem gente que fica autoproferindo isso, certo? Então, desobediência a Deus também pode trazer enfermidade, tá? Glória a Jesus. Então, pecado não arrependido, idolatria também. Então, há vários pecados que podem trazer diversos tipos de doença. Então, queridos, independente de qual seja a legalidade, quando a gente vai orar
por uma cura e a gente sente que precisa fazer talvez uma quebra de legalidade, você vai orar assim: Pai, no nome de Jesus, eu quebro agora todo o vínculo dessa pessoa com o diabo, através de uma consagração, através de um ocultismo, eu quebro agora em nome de Jesus. Então aí você já interrompeu consagração e ocultismo, tá? Se você quer anotar aí, fazendo favor, anota aí, fazendo favor, vamos lá, vou anotar aqui para mim não me perder. As principais legalidades que você tem que quebrar para ministrar uma cura depois, né? Então você vai colocar envolvimento com o ocultismo, consagração. O que é consagração? Sua mãe foi lá e te benzeu, te ofereceu para Satanás. Ou você foi lá e fez uma consagração, você mesmo, com o diabo. Aí tem as maldições. Dentro das maldições tem as hereditárias, tem as autoproferidas, essas de você declarar coisas negativas contra você. Tem as que são lançadas por pessoas, certo? Qual que são essas lançadas? De um macumbeiro, de um feiticeiro, de um líder espiritual, de alguém que não gosta de você, do seu patrão. Você vai ficar doente desse jeito. Às vezes fala sem querer, mas essa palavra, tá? Maldições. E tem as maldições adquiridas, que é por causa do pecado excessivo, certo? Pessoa que pecou, ou pecado, ou transgressão, ou iniquidade. Então, envolvimento com ocultismo, consagração, maldições, né, hereditárias, autoproferidas, maldições lançadas, maldições hereditárias, autoproferidas, lançadas e adquiridas, certo? Aí depois a gente tem por práticas. Então, por exemplo, há enfermidades que entram por práticas de maus hábitos aqui. Práticas de mutilação, práticas, enfim, práticas sexuais, né? Então, vários tipos de prática. Então, Senhor, em nome de Jesus, fechamos agora toda a legalidade que entrou por alguma prática que essa pessoa fez, certo? Então, aí você vai orando e você vai fechando o quê? Todas as portas, todas as brechas que essa pessoa pode ter, né? Recebido. Então, você vai orando, você vai declarando, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai quebrar toda a legalidade. Isso aqui em alguns casos. Porque, por exemplo, eu posso muito bem falar, seja curado agora em nome de Jesus, e tá curado. Só que eu sei que, daqui a pouco eu vou falar, existem muitos motivos pelo qual uma pessoa não vive a cura. Existem muitos motivos pelo qual uma pessoa não consegue tomar posse. Outra causa importante aí, dentro dessas legalidades, falta de perdão. Todo espírito de falta de perdão sai agora dessa pessoa em nome de Jesus, porque essa pessoa não perdoa. Mas eu quero que você tenha certeza, existe um demônio que sustenta e se alimenta dessa falta de perdão. Então você manda o demônio sair e você pede para essa pessoa confessar o perdão para a pessoa através do sangue de Jesus. Outra via, feridas de alma. Senhor, cura agora toda ferida da alma que impede essa pessoa, certo? Ferida da alma. Crenças limitantes. Senhor, tira agora toda crença limitante, toda mentira, todo sofisma que Satanás plantou na mente dessa pessoa. Amém? Então essas são as legalidades principais, tá? Outra que eu acabei de lembrar, sangue derramado. Às vezes um aborto, às vezes essa pessoa derramou seu próprio sangue, ofereceu seu próprio sangue, né? Às vezes foi feito um ritual com sangue animal. Senhor, todo o sangue derramado, eu cancelo agora em nome de Jesus, certo? Outra legalidade, obra de feitiçaria. Quando colocar obra de feitiçaria, você já coloca obra de feitiçaria, de magia. Todo despacho, toda obra feita por algum cavalo de Satanás contra a vida dessa pessoa, eu determino agora, através do sangue de Jesus, está sendo quebrado toda a obra de feitiçaria que lançou essa enfermidade. Gente, uma pessoa pode receber uma enfermidade por causa de uma obra de feitiçaria. Eu vou começar a orar para vocês nessa madrugada, amém? Então, assim, você pode receber a cura, mas quando você vai orar por uma pessoa, é legal você quebrar essas legalidades. Por quê? Daqui a pouquinho eu vou falar para você. Por que uma pessoa não recebe a cura às vezes? Amém? Certo? Então, o que eu falei aqui para vocês? Envolvimento com o ocultismo, consagração, a própria pessoa se consagrou, ou o tio, o parente, a mãe, quando nasceu, consagrou, fez ritual, fez uma simpatia. Maldições hereditárias, maldições declaradas pela própria pessoa, maldições lançadas, maldições adquiridas, certo?
Essas maldições adquiridas, aqui vai entrar o que? O pecado, né? O pecado, a transgressão, a iniquidade. Aí a gente tem práticas sexuais, práticas de maus hábitos com o corpo, todo tipo de prática que pode ter desencadeado isso, ok? Aí eu coloquei aqui ferida na alma, coloquei aqui, deixa eu ver, nem eu entendo a minha letra, gente. Eu escrevo, letra de médico é um negócio, eu não entendo a minha letra. Falta de perdão, amém? Vou mostrar mais pra vocês. Não entendo. Falta de perdão deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Obra de feitiçaria, crenças limitantes, certo? É desse jeito. Crença limitante, ferida da alma. O que mais que eu falei, amor? Tem um nome aqui que eu não consigo entender. Sangue derramado, aborto, amém? Então é tudo isso daí. Aleluia. Feridas na alma, então são várias, né? Talvez eu esqueci de mencionar alguma aqui pra você. Então vamos lá. Eu quero trazer aqui pra você, deixa eu ver aqui. Quais são os principais motivos que uma pessoa não recebe cura? Então vamos supor que a pessoa falou assim, fulano, ora por mim, pra mim ser curado. Aí você falou, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada agora. Aí não foi curada. Ok, então ela não foi curada. Então, a primeira pergunta que você vai fazer para ela é essa. Você precisa perdoar alguém? Esse é um dos principais motivos que você não recebe misericórdia de Deus, tá? Então, um dos principais motivos, falta de perdão. Falta de perdão. Outro principal motivo, não ter aliança com Cristo. Não ter aliança com Jesus. Ou seja, a pessoa foi ali no culto, sabe que Deus está curando ali, mas ela nunca aceitou Jesus. Ou se não, ao invés dessa pessoa não ter aceitado Jesus, ela não vive Jesus verdadeiramente. Ela tem aquela, ou seja, ela tem uma vida de fachada, ela congrega, mas ela não tem vida, ela não foi ainda lavada pelo sangue de Jesus. Por mais que ela já tenha confessado Jesus com os lábios, ela ainda não vive. Então tem gente que não vive Cristo ainda, não tem essa consciência. Agora, deixa eu ver onde que eu anotei isso aqui, Senhor Jesus. Vou achar aqui, peraí. Tá. Vamos lá. Incredulidade. Falta de fé. Incredulidade. Certo? Outra, coração endurecido. Sabe essas pessoas teimosas? Que tudo é do jeito delas. Não, eu já fui em tudo que é médico, não tem jeito. Sabe essas pessoas de coração endurecido? Outra, falta de arrependimento por causa do pecado. Falta de arrependimento. Aí você pode perguntar assim, tem algum pecado de estimação na sua vida que você não consegue se libertar dele? Certo? Essa questão também vai entrar aqui, eu vou agregar aqui. Por exemplo, não ter a aliança com Jesus, não ter aceitado Jesus ou levar uma vida dupla, ou seja, ter uma hipocrisia espiritual, como eu disse para vocês aqui. Então coloca aí. É a pessoa que congrega, mas ela só falou que aceita Jesus, ela não seguiu Jesus, ela não tomou sua cruz e ela não nega a si mesma. Então coloca aí, por exemplo, hipocrisia espiritual, certo? Outra coisa, desobediência. Pessoa rebelde, pessoa desobediente, certo? Uma pessoa desobediente. Ok, deixa eu ver aqui. Outra coisa, queridos, idolatria. Idolatria. Ela é o veneno pro seu corpo, tá? Porque de todos os pecados, o que Deus mais vai abominar é a idolatria. Porque a idolatria é a prostituição espiritual. Certo? Porque a gente vê Deus irado com Israel. Israel tá pecando, Israel tá adorando a Baal, a Será, Israel tá adorando... Você tá entendendo? Certo? Ok. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui mais. Falta de perdão, já coloquei, né? Ressentimento.
Coloca assim, ressentimento, nós vamos englobar tudo. Ressentimento, o que é ressentimento? A pessoa que tem a ferida na alma e todo o tempo ela fica ressentindo, ruminando aquilo ali, ela fica toda hora sentindo raiva, sentindo dor, sentindo ódio, sentindo sentimento de vingança, certo? Então, coloca lá, ressentimento. Coloca ressentimento, né, igual feridas de alma, ressentimentos. Coloca assim, ferida de alma, certo? Agora, tem uma que muita gente não fala, e eu quase não acho nos livros, né? Culpa e autopunição. Por exemplo, a pessoa fez um aborto, ela carrega uma culpa, ela não se libertou dessa ferida, e aí ela carrega uma culpa, e aí ela ficou enferma, ela acredita que ela merece essa enfermidade, e ela não tenta buscar, ela acha que ela merece, por mais que ela peça para alguém orar, ela acha que ela precisa ter essa enfermidade e passar por essa enfermidade, tá? Então, queridos, tristeza prolongada, né? E todos esses ressentimentos também vão corroborar muito, certo? Coloca aí também, pensamentos negativos. Por exemplo, a pessoa foi lá, recebeu cura, foi curada. Ela perde a cura porque no decorrer do dia ela fala, será que eu fui curada mesmo? Aí ela mesma pega e declara, então eu fui lá ontem, amém, falaram que eu fui curada. Tomara que eu tenha, a pessoa não crê e ela declara, certo? Ela declara isso daí, amém? Deixa eu ver aqui, agora essa daqui é forte. Ambiente de incredulidade. Coloca aí, ambiente de incredulidade. Esse ambiente de incredulidade pode ser dentro da sua casa, você está buscando cura. E pode ser quando você vai num local e tem um monte de amigos seus que tá ali. Você foi ali receber uma cura, mas os seus amigos, as pessoas que estão com você ali, não acreditam. Então é melhor você ir sozinho buscar essa cura. Porque as próprias pessoas vão gerar essa atmosfera de incredulidade. E elas podem minar isso dentro de você, certo? Ok? Agora, existe, né, uma objeção muito grande que é a falta de libertação. Então, às vezes eu posso ministrar cura, mas se eu não libertar essa pessoa, como que ela vai ser curada, certo? Então, a libertação de pacto, de uma entidade demoníaca que habita naquela pessoa, a libertação de uma consagração, como eu disse para você, a libertação de um envolvimento com o ocultismo. Eu preciso desvincular essa pessoa de uma consagração, desvincular essa pessoa. Senhor, no nome de Jesus, eu quebro agora todo o pacto que essa pessoa fez com Satanás e eu consagro essa vida ao Senhor Jesus. E eu declaro que Satanás não tem mais o direito, Satanás não tem mais nenhuma legalidade sobre o corpo, sobre a mente e sobre a alma dessa pessoa. Amém? Certo? Então, dentro da libertação, muitas pessoas não são curadas porque precisam ser libertas primeiro. Amém? Para depois você ministrar o quê? A cura. Aleluia? Aí as outras objeções a pessoa, ela quer cura, mas ela não cuida do corpo, ela vive estressada, ela vive, né? É outra objeção, certo? Então a pessoa, ela tem que ter a consciência do quê? Quando uma pessoa deseja ser curada, ela precisa mostrar que ela quer isso. Então ela precisa cuidar do seu corpo, é o templo do Senhor, tá? Então a negligência com o corpo também, ela é uma objeção. Porque você quer cura, mas você não tem a mentalidade de querer viver uma vida transformada, não faz sentido nenhum, amém? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, os pensamentos negativos, queridos, as crenças limitantes, tipo assim, será que eu fui curada mesmo? Será que isso aqui vai dar certo? Será que Deus tem mesmo a cura pra mim? Você não pode pensar desse jeito. Então você primeiro, antes da pessoa orar por você por cura, se você é assim, o que você vai pedir? Aqui eu vou dar uma chave para você. Antes de você orar por alguém, você pergunta, você crê? Você tem fé? Fala para mim de verdade. A pessoa vai falar, olha, é difícil para mim, que nem aquele homem disse para Jesus. Então você vai orar primeiro para Deus
trazer fé sobre o coração dessa pessoa. Você vai destronar toda incredulidade. Você vai falar assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quebro agora todo espírito de incredulidade. Senhor, em nome de Jesus, eu expulso agora toda dúvida, toda incredulidade, toda crença limitante que impede essa pessoa de viver a cura. E eu quero clamar agora que o Espírito Santo visite a alma, o corpo, o espírito, cada lugar nesse corpo com uma fé, Senhor Deus, uma fé para poder receber essa cura em nome de Jesus. Isso, queridos, é poderoso, tá? Porque tem gente que não recebe porque não crê. Porque não crê. Amém? Deixa eu ver aqui. Outro impedimento, o orgulho, a autossuficiência. A pessoa que é soberba, ela vai ter dificuldade. Por quê? Você só recebe se você tiver humildade. Você só recebe se você entrar no modo depender de Deus. As pessoas que são orgulhosas, autossuficientes, elas não têm esse negócio de depender. Elas se creem. Então nós precisamos ter humildade. Tá? Pegaram ou não? Então, falta de perdão, já falei pra vocês. Incredulidade, falta de perdão, ressentimentos, mágoas guardadas, pecados conscientes, desobediência contínua. Então, essa pessoa pode pedir toda a cura do mundo, se ela tá ali desobediente, pecando, ela não vai ser curada, certo? A falta de arrependimento, falta de aquebrantamento da pessoa. Feridas emocionais não tratadas, tá? Pode acontecer isso. Então, por exemplo, vou dar agora um exemplo para você. Vamos supor que essa enfermidade entrou quando você terminou um relacionamento amoroso. Então, a gente vê que precisa ser desligado um laço de alma. Senhor Deus, eu desligo agora. Eu conheço casos de pessoas, certo? Que tiveram uma ruptura com relacionamento ou na amizade ou amoroso e essas pessoas ficaram doentes. Então o que precisa fazer? Senhor, eu quebro todo o laço emocional dessa pessoa com essa, todo o laço mental, todo o vínculo, Pai, eu quebro agora. Nós quebramos todo o laço de alma tóxico que trouxe essa enfermidade e depois você vai ministrar o quê? Curas, certo? Amém? Agora, coloca aí, se você puder, cativeiro espiritual. Cativeiro espiritual. O que é um cativeiro espiritual? O que leva uma pessoa a um cativeiro espiritual? Deixa eu explicar para você. Um demônio pode trancar uma pessoa num cativeiro espiritual. Uma ferida da alma pode levar uma pessoa a estar num cativeiro espiritual. Um demônio, certo? Uma opressão demoníaca. Um trauma, né? Um trauma, por exemplo, um abuso sexual. Vou dar um exemplo aqui. Essa pessoa foi abusada sexualmente. Aí essa pessoa, ela não superou isso e hoje ela tem um bloqueio, ela não consegue ter uma relação sexual com seu marido e com a sua esposa normal, ela sente ainda que está sendo abusada, ela não tem líbido sexual, ela tem um problema, ela tem um bloqueio muito grande ali nessa área, certo? É um cativeiro espiritual, certo? Então, por exemplo, a pessoa não consegue às vezes dirigir, não consegue fazer coisas normais porque talvez foi muito humilhado, sofreu alguma coisa. Então tem vários tipos de cativeiros, né? Então o cativeiro, ele é a consequência de uma ação demoníaca, de uma ação de uma ferida de alma, ou de um trauma, ou de algo que não foi superado, aonde essa pessoa como se ela tivesse, a identidade dela tivesse trancada numa prisão espiritual. E aí depois que você ora, declarando que essa pessoa sai do cativeiro, ela consegue ter uma atitude diferente numa área que antes ela não conseguia ter. Então muitas pessoas estão enfermas, tá? Por causa que elas estão presas nesses cativeiros. E tem ocasiões que você fala, Senhor, tira agora essa pessoa de todo o cativeiro espiritual que desencadeou essas enfermidades no seu corpo. Amém? Então você pode orar também dessa forma, tá? O ambiente de incredulidade, já falei pra vocês, ou é o ambiente da sua casa, ou é o ambiente que você chegou. Então, por exemplo, você tá na conferência, mas seus amigos é tudo incrédulo. Então, se você vai lá pedir oração para aquele pastor que é usado por curas, você vai sozinho. Não leva ninguém, não. Certo? E nem fala para os seus amigos depois que você recebeu uma cura. Você vai declarar assim, eu fui curado. Eu fui curado. Só fala isso. Mas
não é bom você ir lá para uma pessoa que é incrédula e falar, a pessoa vai falar, será? Ah, mas você tem que fazer um exame. Ah, mas as coisas não é assim, certo? Então a gente tem que vigiar o quê? Com isso. E, gente, a falta de fé, né? A falta de crer. Então você vai orar, remover a incredulidade e ministrar sobre a pessoa. Senhor, em nome de Jesus, eu deposito agora uma porção de fé através do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, por isso que às vezes a pessoa fala, apóstolo, orei pela pessoa, não foi curada. E, queridos, muita gente vai ser curada instantaneamente, tá? Tem gente que vai ser curada, amanhã eu vou trazer para vocês. Tem gente que vai ser curada, eu fui curada de rinite alérgica. Eu fui curada, ninguém botou a mão em mim. Eu fui curada, sabe como? Dentro de um ambiente cheio de uma unção de cura. Quando eu vi, eu tinha sido curada. Eu andava para todo lugar com 3 antialérgicos. Eu falo que meu nariz é arrebitado de tanto coçar ele para cima, de tanto que eu já tive, né, rinite. Então eu fui curada num ambiente o quê? Num ambiente cheio de unção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem está perto de nós e com quem a gente compartilha que foi curado, certo? Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Quando a gente chega, ministra cura em alguém. Ah, você quer cura? Você quer cura em que área? Ah, eu quero cura na área tal. Ok. Ah, e lembrei de uma aqui agora. Amanhã, me lembra de contar um testemunho para vocês. Anota aí. Quebra de sentença. Quebra de sentença espiritual. Um rapaz que eu orei para ele ser curado do câncer, né? Ele estava com um diagnóstico de morte. Eu orei para ele ser curado do câncer, mas antes eu tive que quebrar uma sentença de morte que tinha sobre a vida dele, que ele acreditou. Ele acreditou nessa sentença de morte. Amanhã eu conto para vocês, tá? Por que eu tô dizendo isso aqui para vocês? Existem várias circunstâncias. Eu gosto de depender do Espírito Santo, para não ter que fazer todo esse checklist. Então, quando eu chego para alguém, eu não chego já orando, por exemplo, você quer oração de cura, tal. Se eu tenho tempo, eu falo assim, eu já chego assim, você precisa perdoar alguém? Essa enfermidade tem na sua família? Não. Você recebeu alguma palavra? Sente que está debaixo de alguma obra de feitiçaria? Não. Alguém falou alguma coisa sobre você morrer ou alguma sentença? Você já teve alguma experiência espiritual, um sonho, alguma coisa assim? Não. Se tudo for não, você só vai ministrar cura. Amém? Agora, queridos, tem ocasiões, né, que a gente vai ministrar, a pessoa vai falar que não, você vai ministrar cura. E por que eu falo depender do Espírito Santo? Né? Como aconteceu com esse rapaz. Amanhã eu vou contar para vocês, é que é um testemunho um pouco longo. Eu quis conversar com ele, primeiro o Espírito Santo falou não. Aí eu perguntei para ele, você teve alguma experiência espiritual, alguma coisa que talvez tenha mexido com você, tenha desencadeado isso? Ele falou não. Aí o Espírito Santo falou, aguenta um pouquinho, espera um pouquinho. Continuamos conversando, ele falou, eu lembrei de um sonho que eu tive, que falava que eu ia morrer com 33 anos. E eu falei, você tá com quantos anos? Ele falou, eu tô com 33. E aí eu falei, pois é, então eu já sei o que é. Você tá debaixo de uma sentença de morte que você acreditou. E nós precisamos quebrar hoje essa sentença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, existe isso, e Deus me deu, né, isso para mostrar que existe quebra de sentença espiritual, cativeiros espirituais. Então, existem N fatores. Nós precisamos depender do Espírito Santo para conduzir aquilo ali. Amém? Para conduzir aquilo ali. Então, quanto mais a pessoa coloca para fora, tem algum pecado de estimação? Tem alguma coisa que você precisa deixar? Tem alguma coisa que você precisa abrir mão? Tem algo que Deus pediu para você que você não largou ainda? Certo? Certo? Então, é sobre isso, tá? O diabo, queridos, para sustentar uma enfermidade no corpo, ele precisa só de uma legalidade. Ele precisa só de uma legalidade. Só de uma legalidade. Ele precisa só de um pecado bem sustentado. Só isso. Amém? Então, eu quero que vocês vejam que há infinitas não, né? Mas há uma variedade de coisas que pode ser. Então, por exemplo, às vezes, essa pessoa está debaixo de uma obra de feitiçaria. Você quebra a obra de feitiçaria, você cancela através do sangue de Jesus e ministra a cura, a pessoa é curada instantaneamente. Certo? Às vezes é uma obra de voodoo.
As obras de voodoo geralmente é para trazer o que é enfermidade, tá? Então funciona dessa maneira. Então sempre que você for orar por alguém, fala: Espírito Santo, me conduz. Espírito Santo, me mostra. Espírito Santo, fala comigo. Amém? Glória a Jesus. É sobre isso, tá? Então hoje nós falamos sobre as possíveis ilegalidades e sobre as possíveis causas que uma pessoa não é curada. Amém? Então, por exemplo, só dando uma dica. Vamos supor que eu vou fazer um serviço de cura em massa. Vocês sabem que eu faço um serviço de libertação em massa, sim ou não? Então aí eu faço uma libertação que é 300, 400, 500 pessoas manifestando um demônio ao mesmo tempo. Glória a Deus que eu tenho alunos, tenho líderes, tenho uma equipe boa. Mas se eu quiser fazer um serviço de cura em massa, eu preciso desconstruir toda a objeção da minha pregação para no final ministrar cura. Eu estou dando uma chave para vocês. Para mim ministrar curas físicas em massa, eu preciso desconstruir toda a objeção. A pessoa que está sentada escutando, ela precisa ter consciência da falta do perdão e ali ela declarar perdão. Para quando for ministrado cura, ela receba. Aí a gente tem aí uma porcentagem maior das curas acontecendo. Então, queridos, por que eu estou dizendo isso para você? Eu só ministrar cura, vai acontecer cura, alguém vai receber cura. Porque essa pessoa já está apta, ela está pronta. Mas quando eu preparo um ambiente, eu elevo o nível de consciência das pessoas, eu faço elas entender o porquê que elas ainda não estão desfrutando dessa cura, amém? O que vai acontecer? Elas vão despertar, ali elas vão falar: Senhor, quebra toda a maldição, Senhor Deus, eu rejeito isso, eu rejeito aquilo, né? Então ali vai acontecer, amém? Glória a Jesus. Então eu já dei aí para você uma dica poderosa, você que quer ministrar cura, desconstrói todas as objeções. Então como, né? Quem sabe eu faço um serviço de cura poderoso na conferência, amém? Vai ser poderoso. Glória a Jesus. Talvez eu faça um serviço de cura poderoso, amém? Já pensou um serviço poderoso de curas físicas? Aleluia. Vamos ver se vai dar tempo. Amém? Glória a Jesus. Queridos, um dia abençoado para vocês. Amanhã nós vamos continuar, tá? Amanhã eu vou ensinar vocês sobre como a gente ministra a cura. Quais são as melhores formas de ministrar a cura, certo? Voz de comando. Então, por exemplo, a oração da madrugada. Voz de comando. Seja curada agora em nome de Jesus. Voz de comando. Imposição de mãos, atos proféticos. Amém? Toque. Tá? Então, amanhã nós vamos entrar no profundo. Queridos, a live vai ficar só nesse Instagram. Não vou compartilhar nos outros, tá? Porque muita gente tá tendo dificuldade, tá bloqueando. Então, você vai encontrar a live somente no meu Instagram oficial, que é larissargolo.global. Amém? Um beijo no seu coração, um dia abençoado para você. Shabbat Shalom.